estamos iniciando as nossas aulas de Libras. Neste momento em que não podemos nos reunir, elas serão em videoaulas, porém com grande qualidade e com grande conteúdo. O mais importante é que vocês pratiquem todas as informações que o professor ministrar, para que quando retornarmos, possamos já iniciar com as aulas práticas de conversação. Independente de qualquer situação, é importante que vocês saibam que o nosso compromisso com vocês é com um aprendizado, e um aprendizado de qualidade. Então saibam que todos os esforços serão feitos para que o quanto antes nós possamos nos reunir e tenhamos um aprendizado cada vez mais eficaz. Porém, é importante, não devemos nos descuidar de nossa saúde. Então aproveitem muito bem a aula, observem todas as informações, assistam quantas vezes quiserem e, principalmente, pratiquem. Pratiquem muito, porque estas informações, independente de serem presenciais ou através das videoaulas, devem ser muito praticadas para que vocês tomem conhecimento de como funciona. Um forte abraço e boa aula! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou intérprete de Libras e professor de Libras também. Já atuei em várias escolas aqui na cidade, na região, e até mesmo participando de alguns seminários, alguns eventos em outros estados, Rio, BH e por aí vai. Agora eu vou ser o professor de vocês aqui no Mix. Vai ser muito prazer apresentar para vocês essa língua. É difícil como qualquer outra língua, mas também, dependendo da nossa dedicação, se torna fácil como qualquer outra língua. E para quem já conhece, vai ser uma chance da gente aprofundar ainda mais. Eu ensino e aprendo, vocês aprendem e me ensinam. Bora lá? Então, aqui no Brasil, a língua oficial utilizada pela comunidade surda é a Libras, que é uma língua que usa de sinais e expressões não manuais, né, expressões faciais, para se comunicar. Ou seja, da mesma forma que eu uso uma palavra para me comunicar em português, eu utilizo de um sinal para me comunicar através da língua brasileira de sinais, ou talvez alguma expressão. Então, dessa forma, nós podemos dizer, tratando aqui nesse curso, que é voltado para Libras, mais português, português-Libras, nós temos duas línguas oficiais no Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre algumas curiosidades da língua, as diferenças. Igualzinho à língua portuguesa, que é usada no Brasil todo, a Libras também tem a questão de variação linguística, a questão do regionalismo. É só um exemplo. Se no norte dizem macaxeira, lá no Espírito Santo dizem aipim, e aqui em Minas a gente fala mandioca, na língua de sinais também tem essa variação. Verde aqui em Minas Gerais é uma coisa, verde lá em São Paulo é de uma maneira diferente. Só para vocês terem ideia, por causa da questão cultural, o costume daquele local. Então isso tudo influencia na hora da gente falar, na hora da gente sinalizar. Eu disse então sobre as diferenças aqui no Brasil, mas falando agora de maneira global no mundo, estima-se que temos mais de 200 línguas. E assim como existem essas línguas faladas, cada país, cada localidade do mundo tem sua respectiva língua de sinais, visto que uma acompanha a outra. Nós temos, por exemplo, em Portugal a língua gestual portuguesa, na Espanha a língua de sinais espanhola, no México a língua mexicana de sinais, na Angola a língua angolana de sinais, até na Angola, gente. Porque a gente pensa assim, a África do Sul, um lado do mundo que ainda está caminhando a passos mais lentos, mas lá também tem toda a sua língua estruturada. Enfim, nos Estados Unidos nós temos a SL, que é a língua americana de sinais, e também, por exemplo, a França, que é a língua de sinais francesa. E detalhe, a nossa língua de sinais ela tem origem na língua francesa. Aqui no Brasil, a educação dos surdos
ela teve o início de suas atividades numa escola, né, em 1º de janeiro de 1856, um professor francês de nome Eduard Louis, e também com apoio de Dom Pedro II. Vou falar aqui para vocês, não é só por bondade, é porque ele tinha um filho que era surdo. Pesquisas recentes, né, mostram que o filho dele era surdo e teria até que ser ele o sucessor do trono, mas por diversos motivos acabou não acontecendo. Mas ele optou em ajudar para que seu filho pudesse se comunicar. No início, era ministrado aqui, então, a língua francesa de sinais. E, pouco a pouco, ela foi recebendo sinais daqui, criados por surdos daqui. E os alunos que estavam presentes, eles aprendiam a língua de sinais, voltavam para a sua cidade e eles disseminavam a língua de sinais. Então, a luta, né, a batalha para transformar realmente, para oficializar a Libras em uma língua realmente oficial, para ter o reconhecimento, teve início na década de 80. E depois a luta foi continuando pela comunidade, e após tantos anos, né, com data de 1993, o regulamento então foi aprovado lá em 2002. Então a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, foi regulamentado quase 10 anos depois. Então, daí dá para a gente ver, né, o quanto foi árdua essa luta. E uma curiosidade, essa lei ela diz o seguinte: reconhece a língua brasileira de sinais como língua oficial da comunidade surda na modalidade falada, sinalizada. Porém, a pessoa com surdez, ela deve aprender o português para utilizá-lo de maneira escrita. Nós ainda teremos mais algumas curiosidades sobre isso. Apesar de vários avanços, as pessoas com deficiência auditiva ainda sofrem com falta de muitas opções de auxílio. Só um exemplo: se o surdo precisa de ir ao médico, se o surdo precisa de ir até a um órgão público, se o surdo precisa de um advogado, um supermercado, ele não encontra pessoas preparadas em termos de comunicação para falar com ele. Estima-se que no Brasil 5% da sua população seja deficiente auditiva. Então, daí uma média de 11 milhões de pessoas. E se a gente somar isso aí com o contato familiar, a gente já pula para 30 milhões de pessoas que deveriam ou que devem, né, mais ou menos, estar usando a língua de sinais. Então, comentando sobre isso, eu gostaria de frisar o seguinte: a dificuldade que os surdos encontram na atualidade não é talvez uma dificuldade que uma pessoa com outra deficiência enfrente, mas é uma barreira linguística, é a dificuldade de ser entendido, é a dificuldade de entender. Porque eu sou quem eu sou pelo que eu aprendi, e eu aprendi através de uma língua. E a pessoa com surdez? E a pessoa que tem uma deficiência auditiva? Como você pensa que é a realidade dela? Quero deixar claro que eu defendo e levanto a bandeira da inclusão. Mas como o nosso foco aqui é a língua de sinais, diferente dos deficientes físicos, conforme eu havia falado anteriormente, os surdos eles têm uma dificuldade a mais, eles enfrentam uma dificuldade a mais, que é a seguinte: por exemplo, numa escola pública, existem rampas de acesso, o banheiro ampliado com barras e por aí vai. Mesmo que ele tenha uma limitação para andar, talvez, ou talvez para enxergar, enfim, são várias limitações, mas ele está ouvindo, ou às vezes ele está vendo. O surdo ele está vendo, ele está andando, mas ele não está ouvindo, não estão falando na sua língua. E, para deixar bem claro, às vezes as pessoas pensam: mas sem intérprete de Libras, somente o intérprete de Libras não é a única peça fundamental para que ocorra realmente a acessibilidade, para que ocorra a inclusão. O intérprete, mais todo um grupo, os professores, os pais, devem saber a língua de sinais. Um exemplo: dever de casa. Ele não é feito na escola, é em casa. Então, se o pai do surdo não sabe a língua de sinais, quem que vai auxiliar ele?
Quando ele vai fazer uma pesquisa no Google, no YouTube, será que tem tudo aquilo que ele busca em língua de sinais? Numa aula de biologia, por exemplo, que é algo complexo, numa aula de filosofia, que é uma coisa que eu gosto demais, por exemplo, o professor fica ao meu lado aqui, ensinando para toda a classe, e eu sinalizando todas as palavras dele, ok? E o surdo, ele ali conversa, ele discute, eu dou voz ao que ele diz em forma de sinais, e ok. Na hora da avaliação, o professor entrega uma folha na mão dele, preenche aí. Cadê a acessibilidade nisso? Como que fica? Então, essa é uma dificuldade que os surdos enfrentam, né? Que a gente chama de barreira linguística. Não é uma dificuldade somente social, mas assim, de comunicação. Agora falando sobre os sinais de língua de sinais, como que eu vou falar? Então, eu disse anteriormente que, da mesma forma que eu falo uma palavra em português, eu uso um sinal em língua de sinais e pronto. Então, por exemplo, eu vou à sua casa. Então, seria eu vou à sua casa? Não, não é bem assim. A gente vai usar sinais, a gente vai usar expressões faciais, expressões corporais, junto com algumas regrinhas, certo? E após tudo isso, a gente vai conseguir comunicar através da língua de sinais. Quando eu falo de expressões, é algo que enriquece a língua, que deixa a língua realmente rica e entendível. Seria a mesma coisa que eu tentar convencê-los em um dia triste, que eu estou feliz. Não dá para acreditar. Se eu estou feliz, não adianta fazer o sinal. Feliz. Mas se eu disser feliz, ou então se eu simplesmente colocar minhas mãos para trás e você sabe que eu estou feliz. Ou então se eu fizer o sinal de triste. Ou você me entende. Só mais um exemplo. Sinais, expressões que a gente junta e cria um entendimento. Todo mundo sabe isso. Até quem não sabe Libras. Quantas horas? Então, quando a gente une essas situações, isso facilita o nosso entendimento. Porque desde o início desse curso, eu quero que vocês tenham em mente que Libras é totalmente diferente de português sinalizado. Então, agora vamos falar como que funciona uma estrutura, como que eu vou realmente me comunicar através da língua brasileira de sinais, né, a Libras. Os sinais, eles surgem da combinação de vários movimentos com as mãos, ou seja, e com alguns pontos de articulação, com configuração de mão, que vai ser como que eu vou mexer minha mão, é assim, é assim, é assim, né? Mais as expressões faciais, né? E o ponto de articulação, conforme eu disse, onde que eu vou colocar minha mão para sinalizar. E também as expressões, que é para mostrar e dar força àquilo que eu estou dizendo, né? Aquilo que eu estou sinalizando. E, além disso, tem algumas características que facilitam o nosso entendimento. Por exemplo, todo verbo fica no infinitivo e pronome pessoal não existe, certo? Só para vocês terem uma ideia de que não basta tão somente pegar as palavras em português e substituir por sinais na língua brasileira de sinais, vou dar aqui um exemplo. Poderia dizer que sexo só depois do casamento. Se eu pegar essa mesma frase e colocar em Libras, né, no caso, mas só trocando por sinais, seria sexo só depois casar. Ou seja, um conselho que estão dando para a pessoa com surdez, que sexo é só após o casamento, se eu simplesmente trocar palavra por sinal, eu estaria dizendo para ele que sexo é à vontade. E quando ele se preocupar, é que ele casa. Mas então, na estrutura correta da língua de sinais, seria dessa forma. Primeiro, o casamento. Depois, então, o sexo é à vontade. Só para vocês entenderem como é séria a situação e que se a gente não tiver o devido cuidado, a gente pode misturar as coisas. Correto? E agora é hora da gente conhecer um pouquinho mais sobre a língua de sinais,
né? E na apostila de vocês nós temos o alfabeto e os numerais. Então a gente vai treinar um pouquinho agora sobre o alfabeto, que é a famosa datilologia, que são estratégias para a gente escrever palavras, coisas que a gente não conhece o sinal. Então a gente vai começar bem tranquilo, né, com o alfabeto. Mas antes disso eu queria falar para vocês que não apavorem com a questão, eu não consigo. No começo é comum a mão doer, porque são alguns movimentos que às vezes sua mão não está acostumada a fazer, mas nada que o tempo não te ajude. Vamos lá então? Letra A. Letra B. Pode ser assim de frente ou de lado, não tem problema. Letra C. C cedilha, é só balançar a mão. Letra D. Eu costumo brincar que faz uma curvinha sensual aqui. Letra D. Letra E. Minha primeira professora de Libras disse que é só fazer uma patinha de cachorro que vira letra E. Próxima letra é um pouquinho mais complicadinha. Letra F. Dedão para fora, indicador para frente e os demais dedos levantados. F. Letra G. Indicador para cima, os demais dedos para baixo e polegar junto com o indicador. G. Letra H. Eu faço esta configuração de mão e este movimento. H. Letra I. Letra J. Eu começo debaixo do J e subo. Letra K. Lembra do H? É a mesma configuração de mão, porém com o movimento para cima. K. Letra L. A letra L. Faz o ângulo certinho. Letra M. Vamos lembrar dos anos iniciais? 3 morrinhos. N. Letra N. 2 morrinhos. Letra O. Ou assim, ou assim. Letra P. A mesma configuração do H e do K, porém para baixo. Letra P. Certo? O polegar assim, o indicador para frente, o dedo médio para baixo e os demais para dentro da mão. Letra P. Letra Q é como se fosse o G de cabeça para baixo. Q. Letra R. Os dedos cruzados, porém com o dedo médio atrás do dedo indicador. Letra S. Como se fosse um burro. S. Letra T é o inverso do F. T, agora o dedão fica para dentro e o dedo indicador para fora, os demais dedos levantados. Letra T. Letra U. Indicador e médio juntos, não façam separados porque é diferente. Letra U. A próxima letra é a letra V. Eis a diferença do U e do V. Letra W. Como se fosse o número 3, você faz um movimentozinho bem leve. X. Vai ser esse movimento de pinça com o indicador. Ou você puxa para trás, ou você puxa para baixo. X. Depois temos a letra Y, faz esse movimento, ou Y. Repetindo, Y ou Y. E por fim, o Z do Zorro. 1, 2, 3. É isso mesmo, você viu invertido, é assim mesmo. Você desenha o Z para você e não para quem está te vendo. Certo? E agora os numerais. Vamos fazer de 0 a 9 e os próximos números é só a gente repetir. Vamos lá? 0. Número 0, que é diferente da letra O, embora seja a mesma configuração. 0.
1, 2, 3. Vocês pensaram que seria assim, né? Mas não é. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como se fosse o S, porém no movimento. 8. 9 é o 6 de cabeça para baixo. 9. E o 10 é o 1 e o 0. E o 11 é o 1 e o 1. O 12, o 1 e o 2. E assim sucessivamente. Então, pessoal, eu gostaria de propor para vocês uma provocação, algo que eu e um amigo meu, também intérprete de Libras, João Paulo, nós fizemos um dia que a gente foi num barzinho e a gente conversou só em língua de sinais para ver o que ia acontecer. Vocês já sabem o que aconteceu, né? Então, a provocação é o seguinte: eu vou ensinar para vocês essa frase aqui, ó. Sou surdo. Você pode me ajudar? Nós aprenderemos ela em língua de sinais e eu proponho a vocês que vão ao comércio, a escolas, a órgãos públicos, no hospital. No hospital evita, né? No momento não pode. Mas é que a gente possa ir em várias repartições e faça esses sinais. Mas chega só em língua de sinais. Para a gente levantar, fazer uma estimativa do quão despreparado está o comércio, essas repartições. Vamos lá? Sou surdo. Eu não posso fazer sou surdo. Então eu vou fazer eu surdo. Como que eu faço eu? Eu, dedo indicador. Eu, sinal de surdo. É essa configuração de mão em D. Eu bato aqui na orelha e aqui próximo da boca. Eu, surdo. Ponto final. Você pode me ajudar? Eu não preciso fazer você pode me ajudar. Eu só vou perguntar. Pode me ajudar? Então vai ser essa configuração de mão mais essa, eu coloco aqui e faço esse movimento. Me ajuda? E a minha expressão facial, sim, vocês têm que treinar a expressão facial, desde já. Essa expressão com esse sinal vai ser me ajuda? Pode me ajudar? Então eu vou sinalizar agora. Claro? Mais uma vez? Agora eu quero convidar vocês para que na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, nós nos encontremos virtualmente para bater um papo. Eu peço a vocês que estudem esse conteúdo que eu passei, porque vai ter perguntinha, e se não estiverem ligados, vai ter puxãozinho de orelha também. Brincadeira, mas sério mesmo. Estudem bastante, porque na sexta-feira a gente vai fazer um bate-papo, a gente vai tirar algumas dúvidas, a gente vai falar, quero conhecer vocês também, assim que vocês estão me conhecendo agora. E o link para esse bate-papo vai estar aqui abaixo, certinho na descrição. Aguardo por vocês. Um grande abraço.